Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, meus nobres e queridos alunos, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Pastor Germano. Nós iremos iniciar mais uma aula. Então, hoje, Teologia Prática. Nós iremos dar continuidade ao material do Júlio Zabatiero. Vamos para a aula. Vamos lá, meus nobres e queridos alunos. Nosso material que nós estamos utilizando, o livro Fundamentos da Teologia Prática, do Júlio Zabatiero. Esse material que nós já estamos analisando capítulo por capítulo, fazendo as nossas aulas, nossas lives. E hoje nós vamos falar do capítulo 5, uma espiritualidade cristocêntrica. A base dessa análise do Júlio Zabatiero está lá em Colossenses, capítulo de número 2, versículo 16, até o capítulo 3, versículo de número 4. Vamos lá, pessoal. Então, no capítulo de hoje, o Júlio Zabatiero ele já inicia dizendo que Paulo ele vai descrever a ação salvífica de Cristo como um ato libertador. E esse ato libertador que Paulo até Paulo, na verdade, está se referindo, né, segundo o Júlio Zabatiero, ele vai se dar aí dentro do tempo escatológico, né? Tem um material de estudo também, que é Teologia do Novo Testamento, do Leide, que o Leide, ele trabalha como é que seria esse tempo escatológico, né? O reino de Deus aí. É o já e o ainda não. Então, dentro desse ato aqui escatológico, aqui, esse tempo escatológico aqui, que o Paulo está colocando aqui com relação à salvação de Cristo, como esse ato libertador, é justamente nesse tempo escatológico. Por quê? Porque o Júlio Zabatiero, ele vem fazer uma observação que as pessoas, elas podem, né? As pessoas libertas ainda poderão estar sujeitas aos poderes que antes dominavam ela. Então, o crente, o cristão, né, ele tem que estar todo o tempo ali perseverando, tem que estar todo o tempo ali buscando ao Senhor, né? E aqui em Colossenses também não era diferente, porque nós vamos ver nesse capítulo que existia, e nós também já vimos nos capítulos anteriores, que existiam várias formas de salvação, várias formas, né, dentro do judaísmo, dentro da filosofia e dentro das religiões de mistério. Então, tudo isso daí eram meios que as pessoas alcançavam, de certa forma, uma salvação. Porém, Paulo, ele sempre vai estar ressaltando, vai estar trazendo à mente dos colossenses que a salvação concreta, de fato, somente em Jesus Cristo, certo? E esse tempo escatológico aqui, pessoal, o já e o ainda não, como é que eu poderia explicar para vocês assim, de uma forma bem simplificada? O já foi quando Jesus Cristo veio, certo? Inaugurou todo o reino de Deus, fazendo os milagres, operando maravilhas, porém, esse reino de Deus ainda não foi concretizado, né? Ou seja, seria o ainda não. Então, ele inaugurou, porém ainda não é concreto. Só vai ser na sua segunda vinda. Por isso que o George Eldon Lade, né? George, eu acho que é isso, Eldon Lade, em Teologia do Novo Testamento, ele vai dizer que é o já e o ainda não. Vamos lá. Pessoal, o que vai acontecer aqui dentro em Colossenses, né? Ele vai apresentar essa espiritualidade cristã. O que seria essa espiritualidade cristã? É uma espiritualidade que vai ter aí um conflito, né?
vai ter essa briga entre o espiritual e a carne, né? O Espírito de Deus com a carnalidade. Então, Paulo, ele está apresentando para os cristãos de Colossenses que isso aí era uma coisa que eles deveriam estar perseverando, sempre buscando ali uma espiritualidade que viesse a agradar o Espírito de Deus, porque a carne iria inflamar, a carne iria conflitar, né? E um detalhe que ele coloca aqui, que eu acho que é um detalhe importante para nós estarmos tecendo alguns comentários até mais lá na frente, é justamente que ele coloca uma observação, que a nossa parte é deixar que o Espírito Santo de Deus realize o trabalho em nós, porque nós sabemos que, muitas das vezes, nós não deixamos que o Espírito Santo ele realize de forma concreta, de forma completa, né, a sua obra, o seu trabalho em nossas vidas. E da mesma forma, Paulo está falando aqui para os cristãos lá de Colossenses, que era necessário que eles deixassem o Espírito Santo realizar a obra, né, na vida deles, porque, como ele está colocando aqui, que eles poderiam, né, estar sujeitos novamente àqueles poderes que antes dominassem ele, né? E ele está aqui fazendo a ressalva, ó, a carne está lutando contra o Espírito, então é necessário vocês deixarem, de fato, Deus, o Espírito Santo de Deus, realizar o trabalho na vida de vocês. Tudo bem? Vamos lá. Então, o primeiro subtópico do capítulo 5, ele vem dizer o seguinte: descaminhos da espiritualidade. Pessoal, o que é um descaminho? Um descaminho é um desvio, certo? É um desvio que vai levar a uma espiritualidade que não seria uma espiritualidade cristã. Então, são desvios da espiritualidade cristã. Então, o Júlio Zabatier, ele está apresentando para nós aqui o que seriam esses desvios da espiritualidade que não é cristã. E o subtópico 1 diz assim: trilhando os descaminhos da obediência à lei. Eu coloquei aqui a contextualização. Vamos lá. Pessoal, nós estamos, então, aqui dentro do primeiro século, né? Colosso é a cidade cercada por sinagogas, templos de religiões helênicas, edifício dedicado ao governo, à cultura, né, à filosofia. Ser cristão, pessoal, nessa época era uma novidade. Por quê? O que vai acontecer? Muitas das vezes, o cristianismo, ele vai ser confundido dentro da história da igreja com o judaísmo. Então, aqui nós estamos falando no primeiro século, certo? Há pouco tempos atrás, o Senhor Jesus Cristo tinha sido crucificado, né? Então, tudo está sendo novo, tudo está sendo novo. E o que está acontecendo aqui na cidade de Colosso? Percebam que, por ser tudo novo, a estrutura do cristianismo ela está sendo formulada, né? E o que vai acontecer? Com isso, pessoal, vai ser um alvo fácil para alguns pregadores, como os judeus, como os filósofos, como os sacerdotes das religiões de mistério, né? Os judeus, nós vamos ver aqui nessa aula, que eles vão enfatizar bastante a questão da lei. Os filósofos, né, como o gnosticismo, ele vai enfatizar muito a questão que precisam ter aquele conhecimento especial, que seria a gnose, né, para que você possa se desfazer desse mundo material para ter acesso a um mundo transcendental, né? E só que todos esses caminhos aí, pessoal, todos esses caminhos eles não vão chegar a lugar nenhum, porque sem Cristo, né, nós sabemos que não tem caminhos, não tem um caminho, né? A própria palavra de Deus vai dizer que Cristo ele é o caminho, a verdade e a... Então, uma observação importante aí, não sabiam, quem que não sabia? Os pregadores, né? Que sem Cristo jamais chegaria a lugar nenhum. Então, percebo que tudo é novo, né? Colosso é uma cidade que está sendo aí bombardeada, certo? Não vai ser Paulo que vai estar
que fundou esta igreja, vai ser Epáfras, certo? Então, Epáfras chega até Paulo, que Paulo está na prisão, para pedir algumas orientações a respeito de como que ele iria trabalhar com os cristãos de Colosso. Então, Paulo ele vai começar a falar, orientar Epáfras como que ele poderia fazer com que a obra pudesse desenvolver lá na cidade de Colossos. Vamos lá. Pessoal, o que eles criam, né? Eu até peguei aqui a minha Bíblia. Deixa eu deixar meu café aqui de lado aqui. Eu até peguei aqui a minha Bíblia. Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Pessoal, então percebam que esse ensinamento, ele parte de uma conduta, né? Ou ele parte de uma proposta judaica cristã, de espiritualidade. O que eles estão tentando colocar aqui, o que ele está tentando falar aqui para nós, né? Paulo está falando para o pessoal de Colossenses lá, que aceitaram a fé em Jesus Cristo, né? Que agora são novos convertidos, que deixaram o judaísmo, deixaram a filosofia de lado, deixaram as religiões de mistério de lado. O que Paulo está falando aqui, ó? Algumas pessoas estão julgando vocês, certo? Mas, ó, não ligue para esse tipo de pessoa, não. Não é para vocês ligarem, porque estão falando que vocês estão julgando vocês por causa da comida, por causa da bebida, por causa de dia de festa, por causa da questão de lua nova, certo? Então, por causa que vocês não estão guardando o sábado. Então, o que está acontecendo? Lembra que eu falei para vocês que ser cristão era uma coisa nova? Então, as pessoas tinham o cristianismo como algo dentro do judaísmo. Então, por isso que nesse período aqui, você vai ver as pessoas ainda fazendo uma certa confusão, até mesmo igualando o cristianismo como se fosse uma espécie de judaísmo. Então, tudo é novo, certo? E precisava-se ter uma orientação do que é ser cristão ou o que é o cristianismo. Então, por isso que as pessoas vão adotar como o padrão, né, a lei, algumas pessoas, na verdade, né? E Paulo está orientando que essas pessoas não continuem nesse padrão de lei, porque Cristo, né, tudo isso daí da lei, esses aspectos, foi só uma sombra, certo? Que iriam levar até Cristo. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Então, julgar, termo grego que significa criticar, fazer juízo, condenação. Judaísmo, as prescrições alimentares eram extremamente importantes. Então, pelo fato de esses novos cristãos não estarem observando alguns aspectos dentro da lei, o que estava acontecendo? Eles estavam, de fato, julgando, certo? Criticando mesmo, fazendo juízo, condenando, vocês não vão ser salvos, vocês não vão ser... Não, porque vocês não estão cumprindo o que está escrito na lei. Só que percebam que essas pessoas que estão tendo esse tipo de conceito, né, ainda que estão obedecendo, tendo esse tipo de descaminho, elas estão naquela parte do início da aula que eu falei para vocês. Elas não deixaram ainda com que o Espírito de Deus trabalhasse na vida delas. Por quê? Elas estão numa igreja, certo? Vou aqui contextualizar para vocês. Elas estão numa igreja onde se prega Cristo, certo? Só que essas pessoas ainda estão com algumas práticas antigas, né? Elas ainda não são novas criaturas. Elas chegaram dentro da igreja com toda a sua bagagem, por isso elas não querem deixar essas bagagens. Elas não querem deixar, né,
esse mau costume, certo? E não querem deixar com que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida delas. Eu sempre falo, sempre dou esse exemplo, né? Você que está me vendo através dessa aula, você está vendo que a cor dessa xícara, né, que o professor Germano, o pastor Germano toma café nas lives, ela é uma cor de xícara roxa, certo? Mas se eu pegar uma criança ali na sua idade de 1 ano, 2 anos, e ensinar para aquela criança que essa cor dessa xícara aqui, ela é branca, e quando ela chegar a uma fase adulta, né, eu quero que você compreenda isso, quando ela chegar a uma fase adulta, e for perguntado para ela que cor é a xícara, como ela aprendeu o resto da vida dela, né? Toda a sua vida, ela aprendeu toda a sua vida que aquela cor, na verdade, não é roxa, é branca. Quando alguém chegar e apresentar a verdade para ela, ó, você aprendeu tudo errado. Na verdade, a cor dessa xícara não é branca, mas ela é um roxo. O que vai acontecer com aquela pessoa? Vai dar um conflito, certo? E por conta dela ter aprendido aquilo no decorrer de toda a sua vida, o que ela vai fazer? Algumas vezes ela não vai aceitar aquilo como verdade, certo? E era exatamente, agora contextualizando e trazendo os colossenses aqui, era exatamente o que estava acontecendo. Como eles já vinham de uma base dentro do judaísmo, certo? Uma base bem edificada, né? Bem solidificada por eles, quando chegou o cristianismo e eles pularam para dentro do cristianismo, eles não quiseram, de fato, se libertar de toda essa bagagem do judaísmo. Né? Não quiseram, de fato, deixar com que o Espírito Santo trabalhasse na vida deles. Certo? Então, vamos lá. O domínio helênico, com a profanação do templo, tornou-se questão não só de obediência à lei, mas de identidade do judaísmo, em oposição ao helenismo. Em Colossos, o que estava em jogo não era a cultura, mas a afirmação de que, sem o cumprimento da lei, não era possível ser salvo. Então, pessoal, tudo isso daí, pessoal, se tornou uma questão de identidade, né? Como eles estavam ali, o cristianismo, ele cresceu, na verdade, dentro de um tipo de judaísmo, né? E quando nós estivermos estudando a história da igreja, nós vamos ver que em algum momento da história precisou diferenciar o que é judaísmo e o que é cristianismo, certo? E por que precisou diferenciar? Justamente pelo que está acontecendo aqui, certo? Essas questões se tornou uma questão de identidade. Então, as pessoas que eram novas convertidas, elas já estavam sendo identificadas dentro do judaísmo. E pelo fato delas estarem sendo identificadas dentro do judaísmo, o que vai acontecer? As pessoas que estavam dentro de um judaísmo bem fechado, né, bem radical, elas diziam o quê? Elas diziam que, ó, se vocês não cumprirem a lei, vocês não podem ser salvos. E o que Paulo ele vai dizer, né? O que Paulo ele vai orientar Epáfras para falar para essas pessoas? Ele vai dizer justamente que a lei é apenas a sombra que vai levar até quem? Até Cristo, certo? Então, vamos continuar, que tem muita coisa ainda para a gente ver nessa aula. Vamos lá, pessoal, Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 18 e 19, diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós, outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, efatuados sem motivos, alguns somente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprindo e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Pessoal, o que estava acontecendo? Dentro do gnosticismo, existiam
algumas pessoas que tinham muitas visões, né? Mas vamos deixar isso aqui primeiro de lado para me explicar mais ou menos o que estava acontecendo. Olha só, os mestres da espiritualidade não cristocêntricas, eles vão enfatizar como caminho da espiritualidade a obediência. Obediência é o quê? Obediência aos preceitos da lei, né? E principalmente aos valores da experiência estática. Agora sim, nós vamos entrar. O que era essa experiência estática? Pessoal, algumas pessoas, elas entravam em momento de êxtase, né? E tinham visões, revelações, certo? E muitas das vezes, o que acontecia? Elas davam mais prioridade para esse tipo de revelação, né? Para esse tipo de visão, e menosprezavam a palavra de Deus, certo? Menosprezavam até mesmo os próprios ensinamentos do apóstolo Paulo, a Tanakh, né? Então, eles menosprezavam isso, eles davam mais ênfase que as revelações, eles davam mais ênfase às visões, certo? Desprezando qualquer tipo de espiritualidade cristocêntrica e fazendo com isso um juízo de valores, pessoal. Então, vou dar um exemplo bem prático. Tinha pessoas ainda que estavam cultuando anjos. Tinha pessoas ainda que adoravam anjos, né? Prestavam culto a anjo, certo? E Paulo precisou, né, por meio de Epáfras, e Epáfras vai até Paulo, e Paulo orienta Epáfras, e precisou orientar essas pessoas que não era para ele estar fazendo esse tipo de coisa, certo? Não era para ele estar dando muito ênfase às questões de revelações, só um ênfase, uma abertura aqui que eu faço para você, pessoal. O pastor Germano crê em revelações, o pastor Germano crê nos dons espirituais, não tem nada contra, tá, pessoal? Nós só estamos fazendo aqui uma contextualização em relação ao que estava acontecendo lá em Colossenses, lá na cidade de Colosso. Então, algumas pessoas estavam fazendo de culto aos anjos e precisou, em algum momento, né, acabar com isso, porque isso já estava sobrecarregando ali os cultos que estavam acontecendo ali em Colosso. Vamos lá. E o que vai acontecer, pessoal? Olha só, aí entra agora o que o Júlio Zabatiero, né? O que seria uma espiritualidade cristocêntrica, né? Uma espiritualidade cristocêntrica, pessoal, ela não vai ser contrária aos pentecostais carismáticos, como eu falei, pastor Germano é pentecostal, é da Assembleia de Deus tradicional do Amazonas, né? Convenção Confraditã, certo? E crer nas revelações, crer nos mistérios de Deus. Então, uma espiritualidade cristocêntrica, ela não vai ser contrária a isso, certo? Aí ele coloca também aqui o Júlio Zabatiero. Nem as igrejas históricas, do radicais e progressistas de compromisso sócio-libertador. É contrária à institucionalização do êxtase como caminho da espiritualidade. O que seria isso, pessoal? É você, muitas das vezes, colocar a placa da sua igreja como somente a sua igreja detentora da verdade, somente a sua igreja vai ser salva, certo? E o Júlio Zabatiero, ele bate bastante com relação a isso, certo? Porque ele está mostrando aqui para os colossenses que uma espiritualidade cristocêntrica não é você dizer que você é de A, que você é de B, mas é mostrar que Cristo está na sua vida. É mostrar que Cristo, o Espírito Santo de Deus, de fato, trabalhou na sua vida, né? Esse que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo agora, né? Então, é mais ou menos essa batida aqui que Paulo está demonstrando, ó. Vocês já estão em Cristo, vocês são nova criatura, vocês precisam deixar as coisas do passado, vocês precisam viver uma nova vida, uma novidade de vida. Então, é dentro dessa espiritualidade cristocêntrica, né? E quando ele coloca a questão aqui da institucionalização, é justamente o que estava acontecendo lá em Colossenses, né? As pessoas muitas vezes enfatizavam mais a placa de uma igreja, certo? Não que isso seja ruim, pessoal, mas quando você coloca a placa da igreja acima
de Jesus Cristo, isso se torna algo, isso se torna um descaminho da espiritualidade, né? É isso que o Júlio Zabatieri está falando para nós. Tudo bem? Pessoal, então, nossa aula vai finalizar por aqui, né? Nós vamos dar uma pausa para os vídeos não ficarem muito longos e nos encontramos já já. Até mais, tá ok? Forte abraço.